Olá, pessoal. Tudo bem? E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Sempre nos nossos seminários, a gente coloca essa música no final. Porque é o que nós todos desejamos, né? A felicidade, a paz. E eu quero dividir com vocês uma experiência que eu vivi esses últimos dias, que foi de um crescimento assim, fora de série. Nós tivemos a oportunidade de irmos até os Estados Unidos e fazer um curso, né, na Califórnia, de coach voltado para a saúde mental. E está sendo assim foi uma experiência inesquecível. Porque dentro desse contexto se abriu um universo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer Nevada, Califórnia, Flórida, algumas cidades, né, porque aproveitamos o curso também para estar passeando. E a gente percebe que quando a gente sai daquela caixinha que a gente entrou e que a gente não consegue enxergar nada além do que a gente está vivenciando dentro daquela caixa, fica mais difícil da gente até mesmo perceber os seus sonhos. Quais são os meus sonhos? O que é que eu estou querendo da vida? O que é que eu espero da vida? Porque você termina se acomodando às situações. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre tenho buscado um aprendizado maior, mas foi necessário sair um pouco do lugar comum, foi necessário sair desta caixa e ver, né, a minha realidade atual de cima. E isso nos proporciona perceber aonde está precisando fazer determinadas mudanças, o que é que a gente efetivamente quer. Então, foi e está sendo uma experiência fora de série, que tem me ajudado muito nesta minha caminhada. E, principalmente, me ajudou nesse encontro, né, dos meus objetivos, que sempre estiveram muito claros, mas quando você sai da caixinha, você começa a ver várias possibilidades, certo? E aí o sucesso, ele começa dentro da gente. Começa a partir do momento que a gente começa a acreditar em si. Se você não acredita em si, dificilmente você vai acreditar também que você é capaz de conseguir tudo aquilo que você quer. E aí eu lembro, e quero também repartir com vocês, algumas experiências que a gente vai vivenciando. A gente vivencia bastante experiências já desde o estágio. E depois, na prática clínica, a gente vai encontrando com um, encontrando com outro, vai vivenciando algumas histórias, né? E os pacientes compartilhando com a gente a sua vida. E eu lembro de uma paciente que eu recebi, ela estava em crise. Inclusive, estava desenvolvendo a síndrome do pânico, que é uma das patologias psiquiátricas que as pessoas têm desenvolvido muito. E dentre os nossos atendimentos, nas elaborações, né, desses atendimentos, mais ou menos na 4ª sessão, ficou muito claro que o que estava acontecendo com ela era simplesmente porque ela estudou, ela casou, ela teve filhos e ela foi abafando os seus sonhos. Ela simplesmente foi deixando de lado aqueles sonhos que ela sempre tinha.
E o mais interessante é que ela não estava mais acreditando no seu próprio potencial. A partir da quarta consulta, a gente começou a trabalhar esses potenciais e rever a questão dos sonhos, né? Colocar mesmo no papel, elaborar um por um, ver como fazer para chegar lá. E a partir daí, a transformação foi uma coisa fora de série, porque a visão de mundo dela mudou totalmente, né? Porque a partir daí ela começou a pensar diferente, ela começou a elaborar a sua própria vida de uma maneira bem diferenciada e, principalmente, ela mudou, desenvolveu novas atitudes, começou a trabalhar no seu potencial, porque a partir daí ela começou a acreditar no seu próprio potencial e a gente percebeu a mudança que ela proporcionou a si mesma, né? Ela voltou a fazer uma nova realidade, porque aquela realidade que ela estava vivendo, que ela estava vivenciando, não estava sendo legal para ela. Por isso que ela estava desenvolvendo uma patologia, né, psíquica. A gente chama muito isso de somatização, porque você desenvolve uma doença a partir de conflitos, né, de situações mal resolvidas. Isso pode se desenvolver através de uma doença física, uma doença fisiológica, como pode desenvolver também a partir de uma doença, você pode desenvolver uma doença psíquica, uma síndrome do pânico, uma depressão, N doenças que a gente tem por aí. Simplesmente porque você deixou de vivenciar os seus sonhos, de correr atrás dos seus sonhos. E a gente tem observado muito isso. Então ela mudou suas atitudes, mudou seus hábitos e ela fez uma transformação dentro da sua própria vida. E a partir daí começou a ir em busca, né, dos seus sonhos, começou a acreditar em si e a síndrome simplesmente desapareceu. Então, a pergunta que a gente tem para fazer, né, para a gente mesmo: quais são as minhas expectativas de vida? Qual é a ideia que eu tenho de sucesso, de bem-estar, de felicidade? Né? O que é que eu tenho feito no meu dia a dia para alcançar isso que eu acredito, que eu posso, que eu sei que vai ser isso que vai me fazer plena, que vai me fazer feliz, que vai me ajudar a ter paz? Porque quando você consegue os seus objetivos, tudo na sua vida muda, né? Toda a sua perspectiva, só o fato de você voltar a confiar em si já é uma grande coisa, já é uma grande caminhada, né? E aí, a partir dessa pergunta, o que é que eu tenho feito para alcançar os meus objetivos? A gente também tem que colocar quais companhias que eu procuro no meu dia a dia, porque a gente sabe, e na nossa experiência, que tem pessoas que nos levam para cima, tem pessoas que nos puxam para baixo. Se eu começo a me envolver muito em debates que não levam a nada, né, discuto sobre isso, debato sobre aquilo e tal, e de repente eu gasto até essa energia que eu poderia estar direcionando para os meus objetivos, para estar pensando sobre aquilo que eu debati, sobre aquilo que eu não vou conseguir mudar no outro, né? Eu tenho que ver o que é que eu estou ouvindo do outro, se são coisas que realmente estão me fazendo bem, se estão de acordo com as minhas crenças ou não, né? Tem gente que pensa pequeno, e quando você vai falar sobre os seus sonhos, normalmente essa pessoa, ela diz: já passou da hora, não tem mais jeito, você não vai conseguir. Se afaste o máximo para você não ouvir esse tipo de coisa. Porque o importantíssimo mesmo é que a gente se cerque de pessoas que também acreditam em si. Porque quando a pessoa acredita em si, ela acredita no outro. Quando uma pessoa diz para você que você não é capaz, ela está falando dela, ela não está falando de você. Quando ela diz que ninguém consegue ser feliz, ela está falando dela.
Ela não está falando de você. Mas se você fica ouvindo isso o tempo inteiro, você termina associando a sua própria vida. E você pode pensar e deve pensar diferente disso. Então, a gente tem que avaliar até onde eu tenho trabalhado para melhorar a minha vida, qual é o teor das conversas que eu estou tendo com as pessoas, o que isso está me ajudando. Esse tipo de conversa está me levando para cima, está me fazendo a ter um ânimo maior ou não, né? O que você está lendo agora? Porque a questão da leitura também conta muito. Segundo alguns estudiosos, a gente tem que ler pelo menos um livro por semana. Como é que está a questão da sua leitura? E que tipo de leitura você está fazendo? São leituras edificantes? São leituras que lhe ajudam, né? Onde você identifica ali aquilo que você está querendo para a sua vida no momento? Tem pontos que são fortes e que lhe ajudam a direcionar a sua vida? Então, vamos deixando a televisão de lado. Se eu tenho o costume de assistir 4 horas de televisão, vamos começar a assistir só 2. Depois a gente passa a assistir só 1. Depois a gente pode até acostumar sem televisão. Porque existem alguns programas que são interessantes. Mas o que a gente tem visto muito são programas sensacionalistas e que só trazem miséria. Tem programas que se você pegar a televisão e torcer, é arriscado até sair sangue, né? Então, vamos selecionar o que é que a gente está ouvindo. Vamos selecionar o que é que está entrando na casa da gente. O que é que acrescenta para você o que você está assistindo? É um programa que lhe traz conforto, que faz com que o ambiente do seu lar fique em paz? Ou é um programa que vem lhe trazendo medo? Porque se você só fica ouvindo coisas que não são tão boas, isso vai desenvolver medo, vai desenvolver a sensação de incapacidade. Então, mesmo aquilo que a gente se propõe a assistir, a gente tem que selecionar. E de preferência que a gente comece a desenvolver o hábito da leitura. Deixar a televisão um pouquinho desligada e procurar, de alguma maneira, pegar livros emprestados, começar a comprar livros, né? A gente tem que, de alguma maneira, ter acesso à leitura. Eu sei que livros não são tão baratos, mas a gente pode até entrar num círculo do livro, que é um local onde você paga uma quantia e todo mês você recebe um livro. E aí você recebe um, você já conhece alguém que também está no círculo, que já recebeu outro, aí você lê o seu, pega o do seu colega emprestado, empresta o seu para o colega. Enfim, existem N maneiras para que a gente consiga desenvolver os nossos potenciais. Precisa primeiro se conhecer, desenvolver atitudes e a partir daí fica mais fácil para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Obrigada, gente, pela atenção. Tchau.